Milhares de israelenses protestaram neste domingo em frente ao parlamento pedindo a antecipação de eleições e a remoção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Algumas ruas foram bloqueadas por barricadas. Também houve confronto durante as manifestações e 16 pessoas foram detidas. Foi a segunda noite de protestos em massa. O governante está sendo pressionado pela condução da guerra em Gaza e pela libertação dos reféns em poder dos terroristas do Hamas. Neste domingo, ele afirmou numa entrevista que fez e vai continuar fazendo tudo para trazer os reféns de volta. Uma nova rodada de negociações para o cessar-fogo começa nesta semana no Cairo, a capital do Egito. E quem chega para repercutir essa e outras notícias internacionais é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde. Sempre muito bom contar com a sua análise aqui no Conexão. E eu começo perguntando o seguinte: será que com essa pressão interna, esse cessar-fogo, esse acordo pode sair? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Kelly já vinha sofrendo pressão interna antes da guerra. Já havia protestos, houve greves inclusive das Forças Armadas, porque ele queria fazer uma reforma constitucional reduzindo o poder da Suprema Corte em Israel. Lembrando que Israel não tem uma Constituição e o sistema é único, ou seja, ele é indicado pela Câmara dos Deputados. Ou seja, se ele reduzisse os poderes da Suprema Corte, ele não teria os freios e contrapesos que a Suprema Corte proporciona. E, ao momento, a gente vê a divisão que há dentro de Israel. Israel sofre críticas no mundo inteiro, inclusive dos seus aliados, Estados Unidos, por exemplo, que se abstiveram no Conselho de Segurança e passou uma resolução que Israel considera nociva. Mas a sociedade israelense está dividida em relação ao governo Netanyahu. E o governo Netanyahu, desde 96, quando ele se elegeu pela primeira vez, esse é o terceiro mandato do Netanyahu, ele já se opunha aos acordos de Oslo. Ele se elegeu com uma plataforma de campanha de oposição ao Estado palestino. Então, foi logo naquele momento que teve uma negociação entre o Yasser Arafat e o primeiro-ministro Rabin, que foi morto em 95 pelos acordos de Oslo, por um extremista israelense. Então, é uma situação muito complicada, Kelly, porque essa base de sustentação dentro do país, ela é muito, muito exígua nesse momento. O Netanyahu só está no poder por causa da guerra, ele se mantém no poder por ter formado gabinete de guerra em posição, antes, por exemplo, que é a oposição, e, ao mesmo tempo, satisfação tanto dentro de Israel quanto fora de Israel, as suas ativas. E aí, só para concluir, a situação de Israel é complexa porque o Hamas não concorda em entregar os reféns, não obedece também à resolução da ONU, e, ao mesmo tempo, Israel não pode atacar Gaza nesse momento, iria contra a resolução da ONU, não pode atacar o sul de Gaza, Rafah. Situação em que o grupo terrorista Hamas colocou Israel numa situação de difícil movimentação, sobretudo para o governo Netanyahu, mas não é aparente nesse momento, que ele respondendo a sua pergunta, que essas manifestações levem à derrubada do Netanyahu, pelo menos neste momento. A gente falou dos reféns, Vitélio, mas eu fico pensando também nas famílias dos militares, porque olha essa notícia: o exército de Israel anunciou que 600 soldados morreram na guerra contra o Hamas. O conflito completa 6 meses nessa semana, é bom a gente lembrar também. Vamos ver a reportagem. Durante o final de semana, o Exército informou no site oficial que mais um soldado foi morto em território palestino. Ele tinha 20 anos e era natural de Haifa. Pelo menos 256 militares morreram na faixa de Gaza desde 27 de outubro, quando começou a operação terrestre em represália ao ataque do Hamas em 7 de outubro. Mais de 300 soldados morreram durante a ação terrorista contra o território israelense. Outros militares morreram na Cisjordânia ocupada e na fronteira com o Líbano, onde acontecem trocas de tiros quase todos os dias. Além disso, mais de 1.500 soldados israelenses foram feridos em território palestino desde o começo da operação terrestre. A lista de baixas de guerra publicada pelo Exército inclui soldados e reservistas. E sempre a gente fala, Vitélio, que a primeira coisa que cai numa guerra é a verdade. Então, a partir do momento que é divulgado um número, a gente até se questiona se esse número não pode ser maior.
Olha, Kelly, existe uma discussão dentro de Israel hoje, inclusive esse é um dos motivos que gera protestos, sobre como lidar com os religiosos que não são convocados nem para o militar, nem para a guerra. São cerca de 66 mil religiosos são base do governo Netanyahu, base de apoio. E existe um questionamento tanto da Suprema Corte quanto da Procuradoria de Israel. A Suprema Corte, por 3 vezes, já se pronunciou que esses religiosos deveriam ser convocados para a guerra. Nesse momento, há 300 mil soldados israelenses, incluindo pessoas recrutadas, né, chamadas, convocadas, que não eram militares, que eram pessoas da sociedade israelense. E esses 66 mil poderiam fazer mais, fazem falta nessa operação. Agora, de fato, os números parecem condizentes com o tamanho dessa guerra, Kelly. São 600 mortos, como vocês falaram na matéria, e 1.500 feridos. A tendência é que esse número aumente, Kelly. Pois é, Vitélio, e também tem a questão humanitária na faixa de Gaza, a gente não pode esquecer, inclusive, olha só essa notícia, 3 navios de ajuda humanitária vão chegar na faixa de Gaza ainda hoje, a expectativa é que cheguem ainda hoje à região. As embarcações transportam cerca de 400 toneladas de mantimento, principalmente arroz, massas, farinha, legumes e proteínas. Os Emirados Árabes Unidos contribuíram com o carregamento de tâmaras, tradicionalmente consumidas para quebrar o jejum durante o Ramadã. A princípio, a ajuda vai ser fornecida a Gaza através de um cais temporário sob a supervisão do exército israelense. A gente viu agora há pouco a ajuda aérea, que foi tão criticada, né? Então agora tem ajuda marítima também, Vitélio. Essa ajuda é importante, porque os caminhões, a gente vem falando isso já há algum tempo, eles não há entrada suficiente de caminhões na faixa de Gaza para fornecer ajuda humanitária para as 2.300.000 pessoas que ali vivem. Os navios carregam muito mais alimentos, a ajuda humanitária feita pelos aviões com aqueles paraquedas gerava um pisoteamento, o vento levava alguns suprimentos para o mar, as pessoas entravam no mar para tirar os alimentos, acabavam morrendo afogadas. Então, e a quantidade é muito menor do que o fornecido por terra ou por navio. O problema realmente é o porto da faixa de Gaza, Kelly, que foi disso. Hoje, os Estados Unidos estão trabalhando num porto flutuante, deve ficar pronto até de abril, ou seja, até metade deste mês, que acabou de começar. E, por enquanto, eles vão fazendo essas operações num porto improvisado, numa doca improvisada que foi criada ali e que não permite que se retire uma grande quantidade com rapidez, com a agilidade necessária para distribuir na faixa de Gaza. Bom, o fato é o seguinte, essa ajuda tem que chegar de qualquer forma, né? São vários alertas da ONU, inclusive a situação está muito dramática lá na faixa de Gaza. Agora, uma notícia realmente que está repercutindo bastante também, que é o seguinte, o comandante em chefe da Ucrânia informou que a Rússia está superando as forças ucranianas em proporção de 6-1. Vamos acompanhar. A gente vê essa reportagem agora, então eu gostaria só que vocês passassem para um outro assunto, o pessoal aqui da coordenação, que é o seguinte, na verdade, uma notícia que está chamando bastante atenção, Vitélio, é o seguinte, o consulado iraniano na Síria foi destruído e o comandante da Guarda Revolucionária do Irã foi morto num ataque que foi atribuído a Israel. Essa notícia está repercutindo no mundo todo, a gente está acompanhando, inclusive a gente conseguiu já algumas imagens, assim que o pessoal conseguir colocar aqui para a gente, que a gente consegue acompanhar, mas é um ataque de grande repercussão, não é? Kelly, esse comandante da Guarda Revolucionária, o Reza Zahedi, ele é mais um dos alvos de Israel fora do território israelense. Israel nunca comenta sobre esses ataques, como é de hábito, é de praxe das forças de defesa de Israel não comentar sobre ataques no exterior. É que esse militar ele estava dentro de um consulado, do consulado do Irã na Síria, ou seja, ali seria território protegido pelo direito internacional, mas de qualquer forma Israel atacou, ao que tudo indica, porque Israel não confirma ainda esse ataque, e matou esse, que é um dos comandantes. E aqui só para lembrar que os ataques do Hamas a Israel, eles foram planejados durante 2 anos, conforme demonstram os relatórios de inteligência, e a Guarda Revolucionária do Irã, uma
das envolvidas no planejamento desses ataques, juntamente com o Hezbollah e com a Jihad Islâmica na Palestina. A questão é que não é a primeira vez que Israel ataca líderes opositores no exterior. No início desse ano, só alguns casos, né? Então, no início desse ano, teve o Saleh al-Aruri, que era líder do Hamas no Líbano, também foi morto por um ataque de Israel, isso em 2 de janeiro. Em 8 de janeiro, 6 dias depois, Israel atacou Issam al-Tawil, que era um dos líderes de uma força de elite do Hezbollah. Então, Israel faz esses ataques no exterior com alguma frequência e considera esses atores como alvos legítimos porque eles participaram, inclusive o Irã comemorou os ataques do Hamas a Israel, participaram, segundo os relatórios de inteligência, do ato terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado, Kelly. Bom, realmente, vamos ver agora qual vai ser, então, o reflexo desse ataque, né, Vitélio? Já são tantas tensões, vamos ver agora o que pode acontecer daqui para frente. Não, é verdade. Assim, o Irã é o segundo país mais sancionado do mundo, só atrás da Rússia, que é o sancionado da história, tem invadido a Ucrânia. E o Irã, que ali no ano passado, uma agência da ONU, a IEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, dizia que o Irã estava enriquecendo urânio a 83%. A quantidade de enriquecimento para fazer uma bomba nuclear é 90%. Ou seja, há um ano o Irã já estaria próximo de fazer uma bomba atômica. Se já não fez nesse momento, está muito próximo de fazê-la. E tanto Israel quanto Estados Unidos já disseram várias vezes que quando o Irã tiver uma arma nuclear, ele será atacado e as estruturas de produção de armas nucleares serão destruídas. Ou seja, haveria sim uma escalada na guerra, Kelly. Bom, assim, então a gente vai falar sobre o comandante-chefe da Ucrânia que informou que a Rússia, então, está superando as forças ucranianas em uma proporção de 6-1. Vamos ver. A Rússia tem 6 vezes mais munições que a Ucrânia. É o que aponta o novo comandante-chefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi. O militar disse à agência de notícias que as forças de defesa realizam operações ao longo de toda a linha de frente com pouca ou nenhuma arma e munições, acrescentando que a situação atual é tensa em algumas áreas. Além disso, alertou que nos últimos meses e semanas a Rússia aumentou significativamente a atividade de aviação, usando bombas aéreas guiadas que destroem posições rivais. A Ucrânia pressiona para que o Congresso dos Estados Unidos aprove um pacote de ajuda militar de 60 bilhões de dólares, paralisado faz tempo. O comandante espera que os aliados de Kiev enviem mais sistemas de defesa aérea e mísseis mais rápido e em quantidades suficientes. A Rússia construiu linhas de defesa pesadas no sul que a Ucrânia não conseguiu quebrar na contraofensiva no ano passado. E desde fevereiro também controla Avdiivka, uma cidade no leste da Ucrânia. Syrskyi assumiu o cargo de comandante-chefe em fevereiro, depois que o presidente ucraniano Zelensky depôs o antecessor. Pois é, Vitélio, a gente está há alguns dias já acompanhando essa situação da Ucrânia, reclamando que estão perdendo força de combate. Como que você avalia daqui para frente, uma vez que a ajuda realmente tem sido dificultada, vamos dizer assim, ou pelo menos as promessas, né, têm sido cumpridas de uma forma mais lenta? Kelly, as declarações tanto do general quanto do Zelensky, as do Zelensky no New York Times, elas são para pressionar o Mike Johnson, que é o líder da Câmara Baixa dos Estados Unidos, a colocar em votação a ajuda para a Ucrânia. A última ajuda liberada dos Estados Unidos foi em dezembro do ano passado, e embora o Senado dos Estados Unidos tenha aprovado esse pacote de 60 bilhões para a Ucrânia, o Mike Johnson não coloca em votação. E ele está sendo ameaçado de impeachment por causa disso. Então, na quinta-feira da semana passada, o Zelensky falou com ele por telefone. O Mike Johnson diz que vai colocar em votação agora, depois do recesso. Então, está em uma certa iminência a aprovação de um novo pacote. Enquanto isso, essas declarações são importantes, porque, de fato, sem a ajuda dos Estados Unidos, de acordo com o Zelensky, não tem defesa aérea suficiente, não tem mísseis Patriot, não tem sistemas de guerra eletrônica, nem projetos de artilharia de 155 milímetros. Ou seja, os Estados Unidos fazem uma grande diferença nessa balança
em favor da Ucrânia. Agora, a superioridade do exército russo contra o ucraniano é a constante. No início da guerra foi assim. Nesse momento, a Rússia investe, dobra, aposte muito mais nessa guerra do que no início. Ela se tornou uma guerra total, consumindo 30% do orçamento da Rússia no esforço de guerra. Vitélio, nos Estados Unidos, os dois candidatos à presidência seguem com as campanhas pela disputa pela Casa Branca, né? A semana promete ser bem agitada, tanto para o Biden quanto para o Trump. E quem traz os detalhes é o correspondente Eliseu Caetano, direto de Washington. Agora sim, de maneira oficial, estamos dando o pontapé na cobertura das eleições americanas aqui na Record News, e até o final do ano a nossa audiência vai ficar muito bem informada sobre tudo o que acontece no dia a dia das agendas de Joe Biden e Donald Trump, os dois principais oponentes e concorrentes à Casa Branca. Agora, de maneira oficial, Joe Biden e Donald Trump são os mais importantes nesta disputa, mas ainda existem outros estados que vão votar, inclusive vai ser amanhã, viu? Connecticut, Nova York, Rhode Island e Wisconsin ainda vão realizar as suas primárias. Agora, uma atenção que eu deixo aqui para a nossa audiência, aos jovens, viu? Esse fim de semana saiu uma matéria muito interessante em um jornal famoso aqui dos Estados Unidos, de ampla magnitude, de ampla proporção, mostrando com números e dados que os jovens, se forem às urnas, podem alterar os cursos, não apenas das pesquisas, mas o curso do resultado das urnas lá no final do ano. Um outro fator importante também que a gente pretende focar aqui é na questão da corrida eleitoral de Joe Biden, uma vez que ele está colocando todos os esforços dele para falar com os hispânicos, os latinos de maneira geral, com os negros e também com os asiáticos. Públicos esses até então mais sensíveis, mais favoráveis a Donald Trump. A gente vai acompanhar toda essa agenda dos presidentes bem de perto aqui na Record News e, claro, eu volto a qualquer momento ao longo da programação trazendo novas atualizações. É com você no estúdio, Kelly. Obrigada. Bom, essa questão do jovem, né, é interessante a gente analisar, porque o Biden, inclusive, foi lá para o TikTok fazer campanha e foi criticado, né? Porque primeiro ele criticou a rede social e depois está tentando usar da própria rede para chegar, se aproximar mais desse público. Será que o jovem realmente pode fazer toda a diferença? Qual que é a sua avaliação, Vitélio? O Eliseu, né, nessa reportagem, o jovem é fundamental nas eleições, até porque o voto nos Estados Unidos é facultativo. Se as pessoas apenas não forem votar, ou seja, não precisa nem apoiar um lado ou outro, se elas não forem votar, elas acabam favorecendo provavelmente o lado que tem ideias a elas. Muitas pessoas não votam por protesto, mas acabam favorecendo o adversário. O Biden e o Trump estão na última pesquisa eleitoral publicada em um empate técnico, o Biden com 44% das eleições de voto e o Trump com 43%. E aí a gente vê um divórcio entre a economia e as eleições, nesse caso, Kelly, porque os Estados Unidos têm desemprego em 50 anos, tem uma taxa de pleno emprego nesse momento, o PIB está crescendo, a bolsa está subindo, mas ao mesmo tempo tem muita inflação e isso acaba afetando a vida das pessoas. É a maior inflação em 40 anos. A inflação é alta, os juros são altos, então as pessoas não conseguem tomar empréstimos, trocar de carro, comprar casa, tudo é mais caro nos Estados Unidos nesse momento. Então, embora a economia esteja indo relativamente bem, o lado da economia que afeta diretamente a vida das pessoas, que é a inflação e os juros, vai muito mal. E é por isso que muita gente é insatisfeita com o governo Biden. Isso e outros fatores, né? A gente está vendo agora um momento de tensão nas relações internacionais com a ruptura da ordem internacional pós-Segunda Guerra. E nós vemos também a discussão sobre a idade do Biden, que é o presidente mais idoso da história dos Estados Unidos, Kelly. Embora a diferença de idade entre ele e o Trump seja apenas de 4 anos. Nas eleições em novembro, o Biden vai ter 82 anos e o Trump 78. O Biden não é nenhum dos 10 mais idosos do mundo, nenhum dos 10 líderes mais idosos, mas é o líder mais idoso na história dos Estados Unidos e o Trump usa isso a seu favor, Kelly. Pois é. Bom, vamos acompanhar. Vai ter muita coisa para a gente falar sobre essas eleições americanas até novembro, né, Vitélio? Muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado a vocês. Boa tarde, até logo. Obrigada.